Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. E o Senhor é aquele que nos perdoa dos nossos pecados, o Senhor é aquele que nos lava no sangue de Jesus. Por isso estamos mais uma vez aqui na Tua presença, Senhor, te pedindo que o Senhor venha nos ajudar através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós e fale aos nossos corações. Seja através da rádio, do Facebook ou através do YouTube, aqueles que vão estar assistindo. E eu quero te pedir, Pai, nessa manhã, mais uma vez, que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos lá, Senhor, de Moçambique, nossos irmãos lá da África, vários países da África foram atingidos por aquele furacão, Senhor, e onde houve muitas perdas ali. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia daquele lugar, irmãos que estão ali, vidas que estão ali, que as tuas mãos de poder e de misericórdia alcance cada vida, cada pessoa que está ali no sofrimento, que perderam tudo e perderam gente, parentes, amigos, filhos, enfim. Mas que o teu Espírito Santo paire sobre aquele lugar, trazendo paz aos corações. Ajuda-os, ó Pai. Tem misericórdia deles. Pois é o que nós te pedimos, já te agradecendo e o fazemos em nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem, nós vamos nesse momento começar a falar sobre a santificação. Nós falamos sobre o como se diz? Nós falamos sobre o barro, né? Que o barro tem algumas coisas, né? E nós precisamos aprender, né? E então o que nós vamos fazer? Nós vamos vamos o quê? Vamos ver agora sobre a santificação. Muitas pessoas às vezes não entendem que a santificação não é colocar uma estátua na parede e dizer que aquilo ali é um santo. Não. Uma estátua com nome. Uma coisa é que você pegar esse microfone, pôr um nome e ficar querendo falar com ele. É o que as pessoas fazem. Mas ser santo não é isso. Nós vamos ver o que é ser santo. Porque santo é o nosso Deus. O nosso Deus é santo. Ok? Ele é santo, o nosso Deus. E por ele ser santo, ele exige de cada um de nós que nós sejamos santos. E o que é ser santo para Deus? Santo para as pessoas, em alguns lugares do mundo, não é só em um lugar, em vários lugares do mundo, santo pode ser uma estátua, pode ser qualquer coisa que eles põem um nome e vão falar com aquilo que não tem boca, não ouve, enfim. Mas santo é o nosso Deus que é vivo e é eterno. Agora vamos ao processo. A terceira fase é a santificação no vaso humano, que somos nós. Esse processo fala do tempo em que o homem estava com seu coração duro e ressecado pelo pecado, e seco do mundo, vivendo de qualquer forma. Agora está sendo lavado e umedecido pela água da palavra de Deus, buscando assim estar perto daquele que é santo. As pessoas não se dão conta. Deixa eu te dizer isso. Eu digo às pessoas, digo àqueles que ouvem a palavra, aqueles que vão aos templos. Eles não se dão conta que quando você dá ouvido para o mundo, que o mundo é contra Deus. Tudo que se faz lá fora vai contra Deus.
isso vai endurecendo o coração das pessoas, vai contaminando a alma das pessoas, porque esse é o objetivo do diabo. Esse é o objetivo do diabo. É contaminar a alma. O corpo contamina-se porque você usa o corpo. Mas o problema maior não é o corpo, só o corpo, é a alma. Porque você com uma alma não santa, o seu corpo também não é santo. Aí as pessoas dizem muitas vezes assim, eu oro, eu falo com Deus, e Deus parece que não me ouve. Não é assim que eles falam? Não é que Deus não ouve. Deus jamais deixou de ouvir. E não vai deixar de ouvir. E nem ver. O que acontece é que Deus é santo. Deus vive na santidade. A essência principal de Deus é a santidade. Daí todos os atributos de Deus trabalham. Porque se não fosse assim, Deus não teria misericórdia de nós. Porque Ele não se mistura com o pecado. Você quer viver uma vida no pecado e quer que Deus te responda. Como? Primeiro que você não tem comunhão com Deus. Deus não pode falar com você. Você fala com Ele. Ele te ouve. Mas Ele não pode falar com você. Porque você vive numa separação usando o pecado. Não importa o tipo. Então Deus, ele não trabalha da forma que nós pensamos. Ele trabalha da forma que Ele é. Santo. E para isso nós temos que tentar fugir da tentação. Fugir do pecado. Fugir da maldade. Aí, através do sangue de Jesus, o Espírito Santo ajuda. Os três trabalham. Então as pessoas, às vezes, ouvem a palavra, mas não está escrito, se vós ouvirdes a minha voz, não endureça o coração. É o que acontecia com o barro nessa fase. O barro foi peneirado, tirado tudo que não presta, pedra, pau, paga, raízes e tal. E sobrou o quê? Sobrou o barro. Às vezes são pequenos torrões de barro que estão puros, só que estão secos. Por quê? Porque estava no meio de tanta porcaria, tanta sujeira, tantas coisas, que ele ficou seco. Aí o que acontece? O oleiro vai ter que pegar, molhar aquele barro e depois pisar em cima, que era assim no passado. E o vaso, e o barro ficava pronto. Ele ficava separado, ele ficava puro. É o que acontece conosco hoje, que é a santificação. Não é assim? A santificação. A santificação é quando nós procuramos não agradar o desejo da carne e muito menos o desejo do mundo, mas sim agradar o desejo de Deus, a vontade do Pai. Isso é santificar-se, porque Deus é santo, Ele não aceita o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Ele abomina o pecado. Então hoje nós procuramos muitas pessoas, né, Manjane? Desce daí, Manjane, a senhora vai cair daí de cima. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Por isso que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então muitas pessoas hoje, porque vivem uma vida de pecado, não vivem uma vida de santidade, a palavra não entra. Ela bate na porta da alma da pessoa e não entra. Porque a Bíblia mesmo diz que ela é viva e eficaz. Quer dizer, ela tem o poder de fazer o que para o que ela é lançada. Ela é efetiva. Mas se você está vivendo uma vida de pecado, você jamais vai querer ouvir a palavra. Não vai querer ouvir a palavra. E aí está o grande problema. Que as pessoas dizem, eu oro tanto, mas Deus não parece que não me ouve. Não, Deus te ouve. Mas temos que estar com uma vida de santidade para com Deus. Uma vida afastada do pecado, da maldade, da mentira, da prostituição, do adultério, enfim. Temos que estar buscando fazer a vontade de Deus. E a santificação é isso. Santificar-se é isso. É saber o que está errado e procurar fazer o certo. Ver que o não agrada a Deus e fazer o que agrada a Deus. Isso é santificar-se. E não ir na corrente do mundo. Porque o mundo, ele tenta dirigir as pessoas de todas as formas. É até com horóscopo. Cheio de crente que ouve e lê horóscopo. Horóscopo é feitiçaria.
É adivinhação, é querer adivinhar. É espírito de adivinhação. E quantos crentes hoje não são dirigidos por isso? Então não tem como, por isso que as pessoas às vezes não entendem. Se você não entendeu o processo do barro, então você talvez não vai entender o processo do vaso crente. O vaso homem, o vaso mulher. Por isso que nós temos que passar pela santificação. Você viu qual foi a aceitação? A purificação e a santificação. Olha, 2 processos duros aí. Foram 3 processos, mas 2 são duros. Agora, como é que você quer viver uma vida de santidade se você dá ouvido ao que não tem que dar ouvido? O mundo, a tendência do mundo é ditar as coisas para o homem e para a mulher. Você vê as modas hoje do mundo, gente, eu fico admirado. E às vezes eu vejo marido e mulher. E eu penso comigo, o cara está bem vestido, com uma roupa boa, e a mulher com uma roupa que é uma sem vergonhice. Tanto pela frente, como por trás. E eles ficam lá de bobo. E às vezes vão até na frente andando para não ficar vendo que os homens olham. Muitos olham. E a gente tem que virar o rosto. Porque se ficar olhando vai pegar. E isso é o que eu tenho dito, está invadindo as igrejas. Aí depois queremos cultos fervorosos, cultos cheios de poder, cultos cheios de Espírito Santo. Não dá. Porque o pecado está metido aí dentro, irmã Jane. E é o espírito daquele espírito chamado lascívia. Não, a coisa é feia, a coisa não é bonita. O quadro pintado hoje no mundo é feio. Nós temos que olhar para isso. Santificação. Quer agradar ao teu Pai Deus? Busca viver uma vida de santificação. Busca separar-se do mal, separar-se do pecado, da mentira, do engano. É isso, santificar-se. Através do sangue de Jesus. E o Espírito Santo trabalhando, você consegue viver uma vida que agrada a Deus. Porque hoje está todo mundo preocupado em agradar-se a si mesmo. Ou não é assim? É o que pensamos nós. Ok? Porque a palavra, quando você dá ouvidos, você dá crédito à palavra de Deus, ela tem um efeito. E ela nos ajuda. Por isso que as mensagens de muitos lugares hoje é aquela água com açúcar. Que as pessoas entram de um jeito que entrou e sai pior. Às vezes porque queria ouvir uma coisa e não ouviu. Pensou que ouvir Deus falar, quem falou foi o homem. Então tem sido assim. Nós observamos isso. Agora, Deus quer que sejamos santos. A santidade tira todo o ar do nosso orgulho, vaidade, o eu, aquele eu. Tira todo o eu. E tira o egoísmo. Porque hoje tem muito crente egoísta. Só para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. E o eu. Não está assim? Estamos vivendo assim. Agora, com a santificação, tudo isso sai. E fica um barro puro. Nós nos tornamos um vaso de barro puro. Onde a essência de Deus, que é o Espírito Santo, pode entrar em nós e trabalhar em nós, purificando assim não só o corpo, como a nossa alma. Você está entendendo? Porque o corpo vai embora. Você sabe que se você morrer, vai para o pó. 3, 4 dias já foi. Um abraço. Os bichinhos estão comendo tudo lá. Se Jesus vier, no abrir e fechar de olhos, o corpo será transformado num corpo celestial. Porque não é esse corpo que sobe. Corpo do pecado. Por isso que nós sofremos aqui. Porque nós temos que buscar viver uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus. E muitas vezes a carne tem os seus desejos. E os desejos da carne são malignos, porque foi posto pelo diabo. Agora, presta bem atenção. Com a santificação, tudo isso vai, né? Isso sai e fica um barro puro. E Deus quer vasos puros na obra dele, vasos santos, resistentes, que possam aguentar o trabalho. Vasos que sejam aprovados e usados.
Tem muita gente hoje na casa de Deus querendo fazer. Ah, eu tinha vontade de fazer. Ah, vai ficar só na vontade. Porque enquanto nós não buscamos viver uma vida que agrade a Deus, uma vida de santidade, de pureza, sabe, de honestidade para conosco e para com Deus, nunca vamos poder fazer nada. Quando a Bíblia fala assim que muitos são chamados e poucos escolhidos, quando se fala de escolhidos, está falando exatamente isso, de fazer a obra. Nós somos todos chamados para a salvação, mas os escolhidos são mais específicos ainda. E nem todos que são chamados querem ser salvos. E os escolhidos que Deus escolhe, eles têm que procurar viver uma vida que agrada a Deus. E são poucos. Jesus mesmo falou, olha, ora é o pai da seara, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Não foi o que Jesus falou? Então nós estamos vivendo um tempo hoje de muita dificuldade. Um tempo difícil. E nós temos que buscar a santificação. Temos que buscar a santidade. O oleiro nunca que pegou um barro e vamos fazer o vaso. Não. Ele passou pelo processo, aquele barro. E o processo da purificação eles passaram também. Que é a separação das coisas. E nós também temos que passar por isso. Todo crente tem que passar por isso. E hoje nós temos que viver uma vida assim. Que é difícil, mas não é impossível. Porque as coisas estão degringolando, como nós falamos, né? Vamos aqui. Este processo, muitos não querem passar. Muita gente não quer passar. Quer viver a vida que está vivendo. Uma vida de pecado, uma vida de concubinato, uma vida de adultério, de prostituição. Mostrar o corpo, né? Como nós estamos vendo hoje muito. Hoje está todo mundo querendo mostrar o corpo. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas Deus está olhando que o seu povo está precisando se santificar mais. Mas sem a santificação é impossível ter um contato direto com o Criador do universo, que é Deus. E sem ela nunca poderá ser um bom vaso. Muitos querem isso, querem aquilo, querem aquele outro de Deus, mas não faz o mínimo, que é buscar agradar a Deus. Que é o mínimo, buscar uma vida separada para agradar a Deus, de tudo que nós já falamos. Então Deus não tem como fazer. Deus não tem como fazer. Se nós não buscamos, ok? Se nós não buscamos fazer isso, não tem como, querido. Não tem como, minha querida. Viu, irmã Margarita? Tu tá por aí, né, irmã Margarita? Você não assistiu comigo a parte em espanhol, né, irmã Margarita? Mas agora tá aí assistindo o português. Eu tenho estranhado. Faz tempo que eu não te vejo, hein? Bom, que Deus te abençoe, irmã Margarita. Aí, o que acontece? Esse é um processo que é o processo que vai nos levar ao céu. O processo que o barro passou, que foi esse terceiro, que foi peneirado, separado, é a purificação, para que o barro depois pudesse ser preparado para se tornar um vaso. Nesse caso aqui, nós já somos o vaso feito de barro. E nós acumulamos muitas sujeiras, muitas coisas que não agradam a Deus. Aí tem que ser o quê? Santificado, quer dizer, purificado, tirado tudo. A santificação é muito mais que a purificação. Porque nós já falamos sobre a purificação. A santificação é o processo mais minucioso da purificação. Porque a santificação é quando você realmente decidiu que vai agradar o teu Criador. A purificação tira as coisas, mas a santificação, você luta para se manter purificado. Só que uma vida de santidade para Deus. Essa é a diferença. Aí Deus pode te usar. Aí Deus pode te usar. Porque do contrário, Deus não vai poder usar. Por isso que é importante isso. Pessoas que querem que Deus faça, que Deus... Mas elas mesmas não querem ter uma vida de santidade para com Deus. E os cultos hoje que nós assistimos aí, às vezes,
E você olha para as pessoas, você vê que falta compromisso com Deus. Não é com a igreja, não é com o pastor, é com Deus. E pastores que também precisam ter compromisso com Deus e levar a verdade, que é a palavra como está escrito. Nós vamos ver. O que acontece? Quando você abre a Bíblia, você vai para o livro de 1 Tessalonicenses, que eu vou até abrir aqui também, já está ali. Então, você olha para a palavra, você fala, gente, nós estamos totalmente fora. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a igreja de Tessalônica, em Tessalonicenses capítulo 4, olha o que ele diz no versículo 1. Vou ler até o versículo 7, mas olha o que ele diz, aí só está o 7. Olha o que diz o versículo 1, diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Quer dizer, o apóstolo Paulo disse, olha, nós ensinamos, vocês estão fazendo, continua, continua. Agora ele diz assim, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Isso não é da parte do mundo, não é da parte não, é da parte do Senhor Jesus, o que Jesus mostrou. Que mais? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A prostituição, ela pode ser de várias formas. Porque prostituição não é só física. Homem e mulher, homem com homem e mulher, não. Prostituição, você pode prostituir-se com qualquer coisa. Você sabia disso? Quando você começa a fazer coisas com o seu corpo, é uma prostituição. Está se prostituindo. Então, nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia fala isso. Agora, e cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Olha só. Em santificação e honra. Tem gente que se prostitui com roupa. Pondo roupa. Que não é roupa, é quase nu. Isso é prostituição. É aquele espírito que chama espírito de lascívia. Aquele espírito que leva a pessoa a mostrar-se. Prostituição, está se prostituindo de uma forma visual. Ela mesma se prostitui vendo. Porque eu percebo isso. É muito comum hoje acontecer. Então veja o que diz o versículo 5. Não com o desejo da lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Isso o apóstolo Paulo falou aos judeus. Mas hoje, aos pecadores. Porque as mulheres vestem roupa hoje, os homens vestem roupa hoje e se olham. E olham justamente nas partes aonde querem mostrar, para ver se está mostrando. É desse jeito que estamos vivendo hoje. E, lamentavelmente, isso está invadindo as igrejas. Os templos. Quer dizer, a santidade vai indo embora. E Deus, Ele é Espírito. E Ele não pode manifestar-se através do Espírito Santo. Espírito Santo. Porque o povo não quer viver uma vida de santidade. O barro, se ele não passa pelaquela purificação extrema, que é a separação das coisas, dos paus, das madeiras, das pedras, não vai poder se tornar um barro para se tornar um vaso. E nós, se nós não passarmos pela santificação, nós jamais veremos a Deus. Não tem como. Não tem como. Porque Deus é santo, Deus é Espírito. E é com uma luta, é com guerra que nós vamos chegar lá. Não é brincando como estamos hoje. Entendeu? Olha o que diz o versículo de número 6. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todos ou contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente,
é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. Porque se Deus é santo, como é que ele vai querer ter os filhos impuros? Por isso que Jesus morreu. Jesus morreu porque estávamos tão impuros que Deus não tinha como fazer nada conosco. Nada. Jesus morreu, nos deu seu sangue para nos lavar, para nos purificar, para nos santificar e podemos voltar a ter contato com Deus. E o Espírito Santo nos ajudando a cada dia. Mas hoje parece que o povo não quer saber disso. O povo não quer saber disso. O povo quer viver o seguinte, o que diz a televisão, diz que a moda é essa, agora é a moda é, a moda é, mas todo mundo para a moda é essa. Nós temos a nossa moda que é a Bíblia. É o que nos dirige. Pelo menos tem que ser assim. Uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida onde Deus seja glorificado nos nossos corpos, porque a Bíblia diz assim, que nós devemos fazer o nosso culto racional, olha bem, culto racional com o quê? Com o corpo, não é porco, é corpo, alma e espírito, você entendeu? O corpo, a alma e o espírito, os três santificados para Deus. Se é que queremos ir para o céu. Se é que queremos estar com Deus. Aí quando você vem aqui para o último versículo, por exemplo, você vai nesse versículo aqui, aí a coisa pega. Aí, como diz o outro, a porca torce o rabo, né? Por quê? Porque aqui a coisa é muito mais séria. E as pessoas acham que para ver a Deus é simples, fácil. Não é, não. O diabo se apresenta e as pessoas pensam que estão fazendo coisa com Deus. E às vezes estão fazendo com o próprio diabo. Sendo enganados porque estão cegos. E não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Ok? A coisa é muito sério. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Nós precisamos, de todas as formas, entender isso. Porque a coisa está difícil. Eu digo para você, eu oro e falo com o Senhor está difícil. Só o Senhor para ter misericórdia de nós, só o Senhor para nos guardar. Guardar a nossa mente de não pecarmos. Porque vemos. Agora, o que não pode é ficar cobiçando, que nem a gente vê por aí. E às vezes eu vejo coisas que eu falo, meu Deus, e esse homem aí, será que é marido dessa mulher? Se é um tonto. Com umas roupas que vou lhe dizer. Olha, a coisa não é bonita não. Porque é exatamente o que o diabo está fazendo. Está pondo sujeira no homem, sujeira da mulher, para que não possam ter contato com Deus. Porque Deus é santo. E isso invade as igrejas. As irmãs sabem, as irmãs que estão nos templos vêm. Há irmãzinhas que vão lá, parece que só para mostrar o corpo, mais nada. E ainda se olham, vê se tem alguém olhando. É só assim, olha de lado, né? A gente percebe, porque é burro que não vê isso. Agora veja o que diz aqui, Hebreus, para terminar. Hebreus 12, 14. Olha o que diz aqui. Hebreus 12 e 14. Olha aqui. Vamos ver aqui. A direção da vida é o tema. Né? 12 e 14. Eu vou ler o versículo 12. Versículo 12, 13 e 14 diz assim: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie. O que é manco, antes seja curado. Versículo de número 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer dizer, as suas mãos estão caídas porque o pecado está aí. Tem gente que usa a mão para pecar. Os joelhos já não querem dobrar-se mais em lugar nenhum, nem muito menos no templo, no culto, na igreja. Então as pessoas hoje, muitos estão hoje caindo pelo caminho. Estão caindo pelo caminho. Os pés já não estão mais firmes. Está com um pé aqui e outro pé lá.
E não pode servir a dois senhores. Ou agrada um e despreza o outro, ou despreza o outro e agrada um. Não é assim? Por isso que aqui no livro de Hebreus, o versículo 14, é bem claro. Diz assim, ó, segui a paz com todos. E é uma das coisas que falta dentro dos templos hoje. Pessoas que não gostam desse, que não gostam daquele, que não falam com aquele, que não falam com aquela. Pessoas que estão vivendo desta forma. Se uma pessoa vive sem paz, automaticamente está sem santificação. Essa que é a verdade. Porque não podemos ser guiados pela corrente do mundo. Porque Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Quer dizer, quem governa o mundo é o diabo, usando as pessoas. E muitas pessoas hoje, que estão nos templos, sentados nos bancos das igrejas, são guiados pelo mundo. Lamentavelmente. Então essas pessoas nunca vão poder ser um vaso que querem ser. Pode até o desejo, mas nunca alcançarão. Por quê? Porque precisa passar pela santificação. É um vaso que está cheio de sujeira. O barro, antes de ser vaso, ele é purificado. E é um processo difícil. Mas nós que já somos vasos prontos, temos que ser santificados. Purificados e santificados. Porque Deus é santo. É a essência principal de Deus, santo. 100% santo. Não é acho que é santo, ele é 100% santo. Ele é santidade. Ele não aceita o pecado. Por isso que ele mandou Jesus na cruz. E hoje nós queremos viver uma vida dupla. Ser um pouco lá e um pouco cá. Não, não existe isso. Se tu está um pouco lá, tu está totalmente lá, não tem um pouco cá. Não, isso não existe. Eu, vó Simone, Deus abençoe a senhora. Já tinha visto que a senhora estava lá. Deus abençoe a senhora, tá? Então, é muito importante, queridos, que nós possamos olhar para a palavra. E dentro da palavra é o processo nosso, santidade. Deus vem buscar um povo santo, puro e de boas obras. Nós vamos ver isso no estudo bíblico da tarde da quarta-feira. Sempre estamos falando sobre isso. Então, meu querido, não importa, você pode tocar na banda, cantar no coro, fazer o que você quiser. Mas se você não tem uma vida santa para Deus, Jesus virá e vai ficar. Porque está escrito bem claro, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nem eu, nem você, ninguém verá. Santidade, lutar para isso, chorar por isso, buscar por isso. Porque é um desejo que tem que ter na alma. Porque a alma é um ser espiritual. E o diabo quer manchar a nossa alma e através do nosso corpo. Por isso que hoje está essa miséria que vocês estão vendo por aí, pelo mundo afora. Se você nunca pensou nisso, é tempo de pensar. Viver uma vida de santidade para agradar a Deus. Porque nós temos Jesus e temos o Espírito Santo. Que são as maiores forças, que é a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, se você quiser viver uma vida de qualquer jeito, você também pode, claro. Sério. Só que não adianta pensar que vai para o céu, que vai para o céu. Não. Para o céu você pode ir para qualquer um. Existem vários céus aí. Se quer ver céu, vai lá em Las Vegas, por exemplo, você vai ver cassinos com céus pintados assim, a coisa mais linda. Você pode ir para aquele céu ali. Mas para o céu onde está o nosso Deus Santo, poderoso, somente aqueles que querem viver uma vida de santificação. E de paz, como está escrito aqui. E é paz com todos. Não é comunhão com todos, é paz. Você pode ver se a pessoa que não gosta de você, você tem paz. Você cumprimenta. Você tem paz. O problema é da pessoa. Agora, a santificação não tem como escapar. Amém? Não é brincadeira não. Para ser vaso de honra na casa de Deus, não é para qualquer um não. É para aqueles que querem ser santo. Não santo na parede ali, parado ali. Não. Andar no mundo, mas com uma grande diferença. Separado para Deus. Amém? Pastora Simone está ali, ó. A pastora Simone está ali. Só na escuta. E a avó Simone também está na escuta, que eu vi ela aqui. Pastora Simone, que Deus te abençoe. Tá bom? Queridos, vamos viver uma vida para Deus, porque Jesus vem. E sem a santificação, pode esquecer. Tá? Não adianta querer ser guiado pelo mundo,
pelo que diz o horóscopo, pelo que diz as modas, que agora as modas... Esse dia eu estava vendo um programa aqui, aí apareceu uma mulher lá, vou mostrar a moda, agora é essa. Eu disse para minha mulher, meu Deus, e muita gente vai atrás disso. Se você tiver uma roupa aí, com aquelas manchas que parecem um leopardo, né? Uma onça... Usa, se for uma blusa, aquelas blusinhas decotadas. Aí se for uma saia, eu falei, vou comprar uma calça assim para mim. Dá licença, eu sou guiado por conversa fiada dos outros, poxa. Não, primeiramente eu tenho que saber o que agrada a Deus e que eu possa fazer. Não o que diz eles para mim, usa isso, faz aquilo. E quanta gente, hoje a cor do dia é amarela, é azul, é cor de rosa. E quantos crentes estão atrás disso? Vamos ver aqui o que diz o Pai. É aqui que temos que estar olhando. O que é que diz o Pai para as nossas vidas? É aqui que tem que ser a nossa guiança. Ser santos para Deus. Amém? Bom, é só até hoje, só até aqui. Porque eu não vou alongar porque o outro ficou muito comprido. E esse eu não quero muito longo. Vamos agradecer ao Senhor, vamos orar. E vamos agradecer a Deus e prometo que na outra semana nós vamos estar falando aqui um outro ponto muito interessante. E que você não pode perder. O ponto da próxima semana vai ser sobre a fase de preparação, ok? É a fase de preparação. Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor é o nosso Pai. Por isso, Senhor, estamos aqui na tua presença. Precisamos do Senhor e sem o Senhor nada podemos fazer. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por cada pessoa que está assistindo, seja através da rádio, seja através, Senhor, da fanpage, e aqueles que vão assistir, Senhor, através do YouTube. Fala com cada um de nós, ajuda-nos em tudo, pois nós precisamos, nós dependemos do Senhor. Nós te damos graças por tudo, ó Pai, e o fazemos em o nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus.